Oi galera, bora fazer uma maquiagem? Esse é um treino que eu gravei pra vocês. E aí eu já comecei então passando o corretivo e espalhando com a esponjinha. Depois eu peguei essa paletinha da Ludurana e com a cor mais clarinha eu fui dando a primeiro esfumado, né, no côncavo, só para as outras cores não grudarem muito e eu não conseguir esfumar. Fazendo assim fica mais fácil. Então quando eu vim com o amarelo, ele já esfumou mais fácil desse marronzinho. Então aí quando eu peguei o amarelo com esse pincelzinho mais preciso, eu já passei ali um pouco acima do côncavo, ele já estava mais fácil de esfumar. E aí eu fui pigmentando até quando eu achei que ficou bom. Aí para a próxima cor eu peguei o laranja com esse pincel mais fofinho e pigmentei um pouco abaixo do amarelo, porque eu queria essas cores presentes, né? Então aí eu pigmentei ele assim primeiro com esse pincel grandão para dar um fundo e depois eu usei o pincel mais pequenininho, mais de precisão para poder a cor ficar mais presente. Aí como vocês podem ver, e aí eu já fui dando uma transição mais bonita, o acabamento, né? E fui puxando também um pouquinho pro canto externo. Aí já dá pra ver como ficou melhor, né? Puxando um pouquinho pra fora e pigmentando bem. Aí pra próxima cor, eu usei o Blackberry da Bruna Tavares, o BT Velvet, né? Na cor Blackberry. E aí eu fui pigmentando ele um pouco acima do côncavo e com o pincel fui dando batidinhas e fazendo a transição do laranja pro roxo, que ele é roxo esse Velvet. Então eu peguei o pincel de precisão, fofinho, e fui fazendo essa transição até eu ver que ficou uma transição bonita, sem marcações, né? Aí depois eu peguei, dei os últimos retoques com laranja, também voltei um pouquinho com laranja, e aí eu já peguei o corretivo para fazer o corte, passei na raiz dos cílios e olhei para cima, e aonde marcou eu fiz o corte com o pincel língua de gato, pequenininho, né? Mas tem que ser bem fininho para poder fazer o corte certinho ali da pálpebra. Quem tem olho gordinho, assim que nem eu, que é mais caidinho, se não fizer um pouquinho mais pra cima, quando a gente abre o olho não dá pra ver a maquiagem. O olho acaba ficando escondido, né? Então essa dica é bem legal pra fazer o corte. E aí eu fui ajeitando, ó, bem devagar, sem pressa, até quando eu ver que ficou bom. Depois eu peguei uma sombra roxa qualquer, de qualquer paletinha, que você tiver aí você pode usar. E aí eu fiz essa transição do roxo ali no canto externo e já fui fazendo outra transição também pro laranja ali na parte interna do olho. Fui com laranja, voltei com roxo até achar que ficou bom. Caretas à parte, não liguem, tá? Essa parte aí, sem comentários. Mas então, aí eu peguei a paleta da Maquiê, esse rosinha cintilante para passar onde a gente não tinha passado sombra, né, no corte. E aí ficou assim, ó, bem... Ai, gente, as poses são as melhores. Depois eu já vim com a máscara de cílios, passei nos cílios superiores, tá? Eu não passei nos cílios inferiores, porque a gente ia fazer a pele. E como eu fiz o olho colorido, eu fiz o olho primeiro, né? E já tinha colocado os cílios postiços. E eu fiz o olho primeiro para não manchar a pele. Usei esse sérum da Mahab para fazer hidratação. A minha pele já estava limpa e tonificada. E aí eu já vim com a base, espalhando com a esponjinha, a base da Adversa, número 100. E aí eu já tinha feito o contorno, gente, porque não tava gravando. Mas aí eu falei, vou terminar de filmar isso aqui. Mas eu usei também o contorno da Bruna Tavares e usei agora o blush dela também, né, na cor Magnólia. Aí com
Essa água termal da Ruby Rose, eu dei umedecida na pele para poder passar o iluminador e ele ficar bem pá, né? Esse é o iluminador da LF Pro, estourinho. Então, eu passei com a pele ainda molhada, úmida. E aí, com corretivo, eu já fiz a aplicação nas olheiras, que eu não gosto de passar base nas olheiras, somente corretivo. Pra não ficar muito pesado e muito produto ali, marcar as linhas, né? Então, aí eu já espalhei com a esponjinha e já vim com o pó translúcido da Mahave, o rosado, pra selar. Passei aonde não tinha passado nada, né? Que era ali nas olheiras, tal, no nariz, na testa. Fui passando onde não tinha passado nada em pó. E aí eu já fui dando um acabamento, né? Coloquei não, gente, tô ficando doida. Fiz o acabamento dos contornos, tal. E aí com o Blackberry novamente, eu venho fazer a linha inferior dos olhos. Passei ali também na linha d'água e aquela esfumada. Com esse pincel também, que eu já tinha esfumado o côncavo, né? E aí, para transição para pele, eu usei o laranja também. Então, eu fiz o acabamento ali da parte superior e inferior dos olhos. E aí, finalizei com a máscara de cílios na parte inferior. E já vim fazendo a sobrancelha. Com esse quartetinho da Ruby Rose, eu usei a cor mais escura, que minha sobrancelha é bem escura. Não gosto de muito marcado, que eu já tenho bastante pelinhos, mas como é uma maquiagem mais forte, ficar sem fazer a sobrancelha fica estranho. Então, passei um pouquinho. E esse batom, gente, eu fiz uma mistura. Eu misturei um batom da LF Pro e um da Ana Ju. Porque eu achei que ia ficar muito escuro com uma cor e muito frio com a outra. Então, eu misturei os dois para ficar uma cor mais neutra, né? Um pouquinho mais puxado pro quente. E depois que eu misturei, eu vi que ainda assim ficou escuro. Eu não queria uma boca muito presente, porque o olho já estava muito presente. Então eu resolvi dar uma clareada nessa cor. Tava no tom que eu queria, mas estava escuro. Então aí eu peguei o corretivo e passei um pouco nos lábios antes dos batons secarem. E aí eu clareei ele, né, no caso. Fiz uma nova cor. Então aí eu peguei o pincel, dei uma espalhadinha. Fui misturando até não ficar marcação. E o batom ficou assim da cor que eu queria, que eu imaginei. E ficou assim a make, esse treino, né? Gente, não ficou perfeito, né? Mas como é um treino, né? Feito melhor que perfeito. E ficou esse olhão bafônico aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei essas cores. Achei muito bonito. E espero que vocês tentem e me marquem. Beijos!